Há professores que fazem bullying aos alunos. Este é um tema pouco falado, pouca literatura, pouca informação se encontra online sobre isto, mas há uma ouvinte que quer perguntar ao Eduardo Sá e quer falar sobre esta questão de forma a, e estou a citar, providenciar um ambiente seguro na escola. Olá, Eduardo. Boa tarde. Isto é um tema que, de facto, é muito pouco falado. É um tema muito sensível, não é, Judite? Portanto, eu acho que todos nós fugimos um bocadinho a tocar-lhe. Eu acho que nós não ganhamos muito em fazê-lo, devo-lhe dizer, até por isto, porque quando se foge a um tema como este, nós podemos estar, por omissão, a deixar uma névoa sobre a relação entre os professores e os alunos que, no fundo, vai prejudicar a esmagadora maioria dos professores, que são, de facto, pessoas dedicadíssimas, magníficas e mais, professores que os alunos admiram sem dúvida nenhuma. Agora, se me perguntar, há professores que, pelas mais diversas razões, porque estão zangados com a profissão, porque estão a contar os minutos para a reforma, ou que acabaram de chegar e se sentem envolvidos por uma engrenagem do sistema educativo que os assusta e que, portanto, percebem que não dominam, ou porque estão num período da vida deles que gostariam de estar em todo lado, menos a dar aulas, é verdade. Ou porque às vezes têm turmas que são tumultuosas, difíceis, porque também acontece. De facto, às vezes há professores que são muito pouco razoáveis para os alunos e em relação a um ou outro, bom, claro, que acabam por ter atitudes que não são corretas, que não são justas, que de alguma forma os estigmatizam, que de algum modo, mais grave que tudo ainda, que podem comprometer toda a relação daquele aluno com a escola e com as aprendizagens e que, portanto, podem, sim, cometer algum bullying. Acho que ninguém fica contente por reconhecer isso, muito menos os professores. Eu não fico de todo, mas mentiria se lhe dissesse não, de modo algum, isso não existe. Há também informação, e esta encontrei online numa tese que diz que há também funcionários, também se incluem aqui muitas vezes os professores de desporto ou os treinadores, ou seja, alguém que tem supervisão, mas depois não tem quem o supervisione, no fundo. É verdade que sim, é verdade que sim. Uma escola é um espaço muito grande, é um espaço muito plural. Evidentemente que a escola pública tem milhares de virtudes, mas muitas vezes não tem autonomia e critérios para poder, de alguma forma, constituir as suas equipas, ou às vezes ter em tempo útil forma de proteger a própria escola de pessoas que acabam por ser um bocadinho prejudiciais e às vezes francamente prejudiciais para os alunos e, portanto, sim, estas pessoas existem e é uma pena, porque eu acho que uma escola não tem que ser um lugar idílico, não vale a pena termos essa ideia, mas eu acho que às vezes é quase uma ironia estarmos a fazer aulas de bullying e a fazer leituras às vezes até demasiado alarmistas em relação ao bullying, para dizer a verdade, não que ele não exista, mas que diabo, por trás de cada criança que existe numa escola não está um bullying em potência como em muitas circunstâncias se parece dar a entender e, portanto, nessas circunstâncias eu acho que sim, que existem estas pessoas e que estas pessoas não deviam estar na escola. Com todo o respeito, todo por elas, porque eu percebo que há pessoas que estão em circunstâncias tão difíceis das suas vidas que terem, enfim, uma criança vivaça, às vezes um bocadinho provocadora, a zurzir-lhe aos ouvidos, pode ser tudo aquilo que elas não suportam e, portanto, isso pode levar a reações impulsivas e precipitadas
que acabam por ser muito prejudiciais para a própria escola e, portanto, sim, eu acho que havia de existir ali entre pais, professores, funcionários, um conselho completamente informal que detectasse este tipo de situações e evitando que elas às vezes escalem ou criem situações feias, infelizes, prejudiciais, pudessem delicadamente proteger estas pessoas de alguns dos seus atos e, sobretudo, proteger os alunos das consequências que eles podem ter. Mas agora vou fazer de advogado do diabo, porque não estão os nossos alunos também mais sensíveis do que estavam no passado? Não. Bem, eu acho que os miúdos continuam a ser muito idênticos àquilo que a Judite ou eu éramos quando estávamos na escola. São miúdos bem com a vida, são miúdos sensatos, a maior parte deles são miúdos ótimos, mas a esmagadora maioria. Agora são miúdos, são crianças pequeninas que, atenção, são particularmente atentas às boas pessoas e que, naturalmente, também são atentas àquelas pessoas que os tratam mal. Eu tenho muitos exemplos de coisas que às vezes se dizem no contexto de uma escola, que eu gostava muito que não se dissessem, porque são tão feias algumas delas, são comentários tão depreciativos, são coisas tão sem sentido, que obviamente são de todo muito pouco razoáveis. Agora, ninguém quer, eu não quero de certeza absoluta, e eu acho ótimo estarmos a falar disto, Judite. Ninguém quer que um professor pense 110 vezes antes de dizer o que quer que seja. Porque eu volto a dizer, a esmagadora maioria dos professores são pessoas excelentes, que ainda por cima adoram ser professores e adoram a relação que têm com os seus alunos e babam-se de orgulho sempre que um aluno, quando caracteriza um professor, a primeira coisa que faz antes de dizer é muito bom professor, diz é muito simpático para nós, que é uma coisa absolutamente cristalina. Agora, é verdade, sim, que haverá, se me disser assim, mas olha, Eduardo, às vezes há ali um aluno ou outro que tem uns pais muito difíceis, que criam ali uma atmosfera irrespirável em relação à escola e que, de repente, acham que tudo é bullying da parte de um professor. Eu digo-lhe já, Judite, mas de certeza absoluta que há, e eu acho que estes pais fazem muito mal à escola e fazem muito mal aos seus filhos também. E, nessas circunstâncias, eu digo-lhe mesmo, bom, estes pais não podem ter a veleidade de infernizar a vida de uma escola ou de um professor, porque têm, enfim, o pressuposto A e B, C e D em relação àquilo que se deve fazer, não podem de todo, e a escola, naturalmente, tem que atuar. Agora, eu fico sempre muito de coração apertado, porque as escolas dão o máximo que conseguem dar, dão mesmo, mas depois, perante este tipo de situações, quer perante os pais muito difíceis que fazem bullying à escola, porque fazem mesmo. Bom, e é que aqueles professores que às vezes estão em períodos terríveis, ou funcionários, que têm atos que são compatíveis com o bullying em relação aos alunos, as escolas não têm critérios para atuar e muitas vezes nós falamos do bullying entre as crianças como se elas não fizessem mais nada, por mais que ele também exista em formatos que não têm muitas vezes a ver com a violência física, mas às vezes com as redes sociais, com a violência psicológica e outros tipos de coisas, e depois deixamos isto por omissão como se não existisse, e portanto eu acho magnífico que haja um ouvinte que nos diga assim, olha... Já agora vamos falar sobre isto, não é? Já agora. E eu acho magnífico que nos chamem a atenção para isto. Eduardo, um grande abraço. Encontramos-nos amanhã outra vez para mais um tema no Porque Sim Não é Resposta. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.